Nilson, indicativo PY2UEP. Tem um pessoal que gostava de dizer que na época que eu fiz meu indicativo, né? Uma das coisas pode ser, eu trabalho na Unesp, estudei na Unesp, formei em física lá, então o UEP aqui é de Universidade Estadual Paulista. Mas também se aplica para mim também a um estudante preguiçoso. Demorei 7 anos para me formar em física. Então, é por aí. Bom, a ANSAT, né, o Edson já falou a respeito da ANSAT, falou de STEM. Uma coisa curiosa, eu conversando com o pessoal uma vez sobre STEM, falando que STEM é o que gera recurso para uma nação. Uma pessoa me disse, não, mas eu vejo na televisão que o que gera recurso aqui no Brasil é o agro, que o agro é pop. A questão toda que a pessoa esqueceu é um pequeno detalhe. Hoje é o agro com a agricultura de precisão. Você não faz agricultura de precisão sem ciência, sem tecnologia, sem muita engenharia, sem muita matemática. Bom, eu vou falar um pouco para vocês, como o Edson usou a palavra, né, faceta. É uma faceta um pouco diferente do radioamadorismo, que é um pouco, talvez, dependendo da visão, um pouco egoísta, que não é radioamadorismo eu conversando com alguém. É radioamadorismo para a gente fazer alguma coisa e a gente transmitir informação. Eu vou falar para vocês, só para entender aonde a gente vai chegar, do que são as radiosondas meteorológicas. Elas são, essencialmente, uma estação meteorológica, onde vai medir PTU, que é pressão, temperatura, umidade, velocidade e direção do vento, e também elas representam hoje o método mais preciso de aquisição de dados para fazer previsão do tempo, isso no mundo inteiro. São levados através de balões, vão até mais ou menos 25 km de altura. No mundo inteiro, essencialmente, são lançadas às 11h30 e às 23h30 UTC. E, do ponto de vista de quem lança, elas são descartáveis. Mas será que elas são mesmo, né? Aqui, só para ter uma ideia de alguns lugares que lançam radiosondas ao redor do mundo. Vocês podem ver a concentração na Europa, da quantidade de pontos que tem lá lançando radiosondas meteorológicas, porque isso é uma das razões da previsão meteorológica lá na Europa e mesmo nos Estados Unidos ser mais precisa. Porque você tem mais dados, você tem mais radiosondas sendo feitas, então você consegue ter, na hora de você usar esses dados no modelo numérico, você consegue ter uma melhor resolução do modelo, uma melhor precisão. Vou falar para vocês sobre a radiosonda RS-41, ela está aqui. Depois a gente pode passar para vocês verem. É uma radiosonda aí, a mais nova que está sendo usada. Alguns lugares no Brasil estão lançando essa radiosonda. Fabricante a Vaisala, ela pesa 84 gramas. A sonda anterior pesava 280 gramas, já incluindo a bateria. Essa é só 84 gramas, incluindo a bateria dela. Ela transmite em 403 MHz, então nós, radioamadores, não podemos usar essa sonda. Isso aí está fora da frequência de radioamador. E ela trabalha com 2 pilhas de lítio, e aí está a placa da sonda. Eu vou passar enquanto... Pega aqui, por favor. Vai passando, vamos vendo a plaquinha como é que é. Vamos passando aí, vocês vão ver que tem um quadradinho, que até eu apontei na ponta, lá na setinha. É a antena de GPS da sonda, só para vocês terem uma ideia do tamanho da antena. Esse outro fiozinho que sai aí é a antena do transmissor. Ela está sem os sensores de pressão, temperatura, umidade, porque isso aí a gente não usa. Mas eu quero que vocês reparem no circuito, que o circuito é o quê? Uma placa de circuito impresso que tem os componentes colocados e as trilhas são fios que estão ligando esses circuitos lá. A antiga antena do GPS era uma antena quadrifilar helicoidal do GPS. Essa aí é só aquele cristalzinho na ponta ali. Então, o que é que essa sonda tem de legal? Os componentes eletrônicos dessa sonda são componentes eletrônicos fabricados no mercado aí. São componentes que são disponíveis no mercado. Então, são componentes fabricados por essa fabricante chamada ST Microelectronics, que é a CPU da sonda. E o fato de ser fabricado e estar disponível no mercado, a gente tem acesso ao chamado datasheet. A gente sabe como que aquele componente eletrônico funciona. Tem da Silicon Labs, a gente tem o transmissor da Silicon Labs. A gente tem o Blox, que é o chip do GPS. A sonda anterior provavelmente usava os mesmos fabricantes.
Só que o chip era fabricado com um código específico para o fabricante da sonda. Resultado, a gente não tinha como saber o que aquele chip fazia. A gente só sabia que, eu acho que esse chip é o GPS, mas eu não sei como ele funciona. Agora, com isso aqui, a gente tendo o datasheet, a gente sabe como que tudo funciona. Resultado, você tem o datasheet de tudo isso disponível na internet, você sabe como tudo funciona, você tem a placa de circuito que está na sua mão, você está rodando aí, então alguém pegou essa placa, ficou olhando o chip, foi desenhando no esquema, esse pino tal desse chip vai ligado com tal lugar, esse vai ligado com tal lugar. Ele fazendo o que a gente chama de engenharia reversa, ele pegou a partir da placa de circuito impresso, que é o PCB, pegando o layout, que é olhando como os chips estão ligados, o cara conseguiu fazer o esquema da sonda. Esse chip que usa nessa ES41 é o Block 6 ou já é o Block 7? Não, eu acho que é o 6 ainda. Depois naquela passagem, acho que dá para dar uma olhada aí. Dá para dar uma olhada no chip. Porque aí Ednei, é uma coisa curiosa isso. Quando você olha o chip, a primeira coisa que vem à cabeça, quando você vê o componente da sonda e vê que o componente da sonda é comercial, você fala assim, legal, não preciso comprar esse componente, eu posso tirar da sonda e fabricar usar ele num circuito meu. Mas aí você tem, primeiro, o componente que é comercial, você sabe que ele está lá, só que você sabe que ele, por exemplo, o bloco, que é o chip do GPS, está ligado, a saída dele de dados está ligado com um determinado pino da CPU. Aí você pensa assim, peraí, por que eu vou fazer uma nova placa de circuito impresso se eu já sei como que os componentes já estão ligados entre si? E aí vem uma facilidade, porque você sabendo isso, juntou o povo na internet e eles reescreveram o software, ou seja, a gente consegue dar uma aplicação para o mesmo circuito, para a mesma placa do jeito que está lá, sem usar o ferro de solda, sem fazer nada, exceto alterando o software da sonda. E quando a gente altera o software da sonda, a gente consegue programar para a faixa de rádio amador, e aí a gente passa a poder usar essa sonda. Já existe lá lá no GitHub vários protocolos implementados, a gente já fez até testes com outros protocolos. O Edson e o Sandro da Universidade Federal de Sergipe, curiosamente, mais ou menos no mesmo período, né? Os dois, sem um conversar com o outro, chegaram na mesma implementação de conseguir implementar no firmware dessa sonda a capacidade dela ler sensores externos. Então a gente pode colocar um sensor externo, ligar na sonda e usar a sonda como plataforma de transmissão. Aí vem a questão, né? Onde nós vamos comprar uma sonda dessa? Porque quem lança, aqui no Brasil, os maiores lugares que lançam é a Aeronáutica, o DECEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Aí como é que a gente faz para comprar? Lembrando disso aqui foi muito importante, que implementar a capacitação de você ler um sensor externo dá a capacidade da gente usar essa sonda com qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente estivesse numa cidade que tem um córrego, que tem um problema de enchente. Você pode ter lá um sensor de nível, esse sensor de nível ser conectado à sonda, que quando o córrego encher, ele emitir um alerta através do transmissor da sonda. Isso é uma das aplicações, né? Bom, como conseguir RS-41? O termo que nós usamos em radioamadorismo é caça-raposa. O que é caça-raposa? É você achar um sinal, localizar um transmissor escondido. Então a gente decodifica a sonda em tempo real, a gente consegue, recebendo o sinal da sonda, a gente consegue decodificar a sonda. Detalhe, não precisa ser radioamador para isso. Isso é uma operação que não envolve transmissão. Tudo que a gente falar que não envolve transmissão, qualquer pessoa pode fazer. Por isso que a gente até brinca, né? O pessoal que veio aí que não é radioamador, a gente pediu para colocar SWL. SWL é uma sigla que significa Short Wave Listener, ou ouvinte de ondas curtas, que hoje não é só ondas curtas, mas basicamente é um rádio escuta. E um rádio escuta pode receber praticamente qualquer sinal de qualquer coisa. Se você não tem um transmissor envolvido, se você vai fazer algo que não tem transmissão, você não precisa ser necessariamente um radioamador. Aí tem os amigos os amigos lá, a gente conseguiu resgatar uma sonda. Tem esse aqui é curioso, é o André de Londrina. Ele mora em Londrina, e Londrina tem uma estação de radiosondagem da Infraero que lança
a radiosonda. E aí ele pegou uma temporada que a radiosonda, o balão subia, caía na região, ele ia resgatar. Ele resgatou trocentas radiosondas, inclusive essa que está rodando aí foi uma das radiosondas que ele deu de presente aí. E aí, eu falei de radiosondas, mas o tema da palestra é raios cósmicos, né? Onde que entra isso com radiosonda? O que é raios cósmicos? Raios cósmicos é radiação mesmo. Radiação mesmo. A radiação que a gente vê falar em radioatividade, a gente pensa assim, o que tem o elemento radioativo? Ele emite radioatividade, ele emite partículas de alta energia. Essas partículas de alta energia são partículas ionizantes. Ela tem uma energia tão alta que ela tem a propriedade de conseguir alterar átomos em nível atômico, alterar moléculas em nível atômico, arrancar um elétron, por exemplo, tirar um íon. Então, essa é a capacidade desse tipo de radiação. Se a gente for pensar em radiação ionizante, a gente pode pensar inclusive até no espectro eletromagnético. A gente tem a luz visível, a luz ultravioleta. E aí, quando a gente pensa em luz ultravioleta, a gente tem o VA, o VB e o VC. O mais energético, ou seja, que tem maior energia, que a gente fala, você passa protetor solar para se proteger dos raios ultravioleta. Por quê? Porque tem tanta energia que ele tem a capacidade de fazer alteração na sua pele e pode provocar câncer. E nós estamos falando de luz ultravioleta. As partículas, a energia dos raios cósmicos está muito mais acima do que o ultravioleta. Felizmente para nós aqui, a quantidade delas que chegam até aqui na superfície são um pouco menores. Mas é a mesma coisa de radiação, com pequena diferença. Quando fala assim, a pessoa tomou uma dose alta de radiação. Se ela não teve contato com material radioativo, essa pessoa tomou a dose de radiação, ela sai daquele local, ela não vai ficar radioativa. O problema é quando alguém tem contato com material radioativo, seja através de uma água contaminada com radioatividade, seja através do ar, seja através de poeira, qualquer material de substância que seja radioativa. Aí você pode ter um material radioativo na sua pele, por exemplo, e está emitindo radiação direto na sua pele. Aí você sai daquele lugar, você vai estar contaminado e você sai emitindo radiação. Mas se você tomou uma dose de radiação, por exemplo, raio-x, vai fazer um raio-x, é uma radiação ionizante acima do ultravioleta. Só que você é exposto a uma radiação por um período de tempo muito curto, então não vai te fazer mal. Só que o cara que trabalha lá tem que estar protegido. Então, essa ideia de radiação ionizante é só para lembrar que a gente não sai emitindo radiação por aí. Quando a gente recebe radiação, por exemplo, dos raios cósmicos. E de onde elas vêm? Elas vêm de atividade nuclear que acontece, por exemplo, no Sol, em estrelas, em galáxias. Então, essas radiações estão o tempo todo chegando aqui para a gente. Uma coisa curiosa, ela não afeta só a gente. Pode provocar também panes em equipamentos eletrônicos. Mas aí a gente tem uns campos de força que dá para livrar um pouco a Terra desse tipo de radiação. A gente tem o campo magnético da Terra, a gente tem a atmosfera da Terra, e aqui a foto, cortesia aqui do pessoal da escola, com o projeto da sonda BB-1. Aquela faixa azul ali é praticamente 99% da atmosfera terrestre, que está numa camada bem mais perto da Terra. O balão estava a 30 km de altura, acima dele, ali, a gente não vê mais o céu azul. Aquilo era de dia, a gente vê o céu preto, porque toda a parte que faz o céu ficar azul estava para baixo. O que acontece com uma radiação dessas, raios cósmicos? E é isso aqui é importante para vocês entenderem. Vem uma partícula de altíssima energia do espaço, ela vai chegando na Terra, aí depende. Do jeito que ela vier, do ângulo que ela vier, ela pode ser aprisionada pelo campo magnético da Terra e ela fica circundando o campo magnético, não chega para a gente aqui. Ela pode entrar nos polos. A outra coisa é que ela pode vir de uma determinada maneira e entrar direto e não está nem aí com o campo magnético da Terra e chegar aqui na atmosfera. Quando ela começa a chegar na atmosfera, aqueles símbolos ali indicam que ela está chegando de alta energia, encontrando alguma partícula na atmosfera, batendo, virando outras partículas de energia mais baixa e vai se quebrando. Então esse é o conceito do raios cósmicos. Então aqui embaixo, o que vai acontecer aqui embaixo? A gente vai rodar um vídeo aqui de um experimento que até fica de proposta para ser feito aqui na escola. É uma câmara que a gente usa um gás. Na realidade o gás é vapor de álcool. Esse vapor de álcool, ele fica numa condição tal que ele fica próximo da saturação, próximo da condensação. E aí você consegue, nessa câmara, enxergar essas partículas de radiação passando. Vocês conseguem ver aqueles riscos se formando na imagem?
Ali é tipo uma névoa de vapor de álcool, e aqueles riscos que estão aparecendo aí, ó, são raios cósmicos que estão atravessando. Se você colocar um material radioativo aí, isso aí vai parecer cheio de risco branco. É uma câmera, tem projetos na internet de como construir isso. Então você consegue ver as partículas. Vocês podem ver que tem raios que atravessam e fazem um risquinho pequeno. Mas tem raios que atravessam aí, às vezes, se você tiver sorte, você vai ver um raio passando, formando um risco grande, e lá na frente ele se dividindo. É quando houve alguma colisão com alguma coisa e ele se quebrou em duas partículas. Isso é muito curioso. Tem uns que saem, se quebra e formam uma espiral. Isso é física pura, é você olhar para a radiação, você enxergar a radiação. Tá? Essa é uma forma de como você vê uma radiação no ambiente ou no material radioativo, você consegue ver. Mas isso aí, esse experimento é fácil de fazer. Tá? Pode tirar. Vapor. É uma situação assim, você pega uma câmara fechada, você põe álcool, você tem que usar gelo seco para manter aquele... Porque o álcool exalado ali, ele vai ficar numa temperatura super baixa. E ele na temperatura super baixa, e aí vocês estão percebendo que tem uma luz bem forte do lado. Que essa luz é para realçar o vapor. Quando passa a radiação ali, forma aquela nuvenzinha, aqueles riscos. Então aqueles riscos vão formando. Então é isso. Se eu colocasse, depois eu vou falar para frente, mas vou dar um spoiler aqui. Se a gente colocasse aqui um contador Geiger, o que acontece no contador Geiger? O contador Geiger, a gente não vê a radiação, mas a gente conta o momento que ela passa pelo contador. Aqui a gente está vendo a radiação passando dentro da câmara. Se vocês quiserem, quantas partículas de radiação? É só dar um stop no vídeo aí e ficar contando os risquinhos que se formaram lá. Se tivesse um contador Geiger, você ia ficar contando isso. Existe até experimentos para fazer tipo contador Geiger com lâmpadas. Bom, falei que a Terra tem aquele campo de força que protege a gente, que é o campo magnético, mas nós temos um problema. Aquela mancha vermelha ali, nós estamos ali inseridos nessa região, é um lugar que o campo magnético tem um buraco. Por isso é chamado de anomalia magnética do Atlântico Sul. Ora, se o campo magnético, o nosso campo de força, contra a radiação, se a gente tem um buraco aqui, é natural supor que essa radiação cósmica chegue mais perto da gente, né? Para vocês terem uma ideia, aqui essa imagem também representa o campo magnético da Terra, e aquela zona azul ali, colorida de azul, é mais ou menos a região que tem um buraco no campo magnético. Esses são dados de um satélite Topex Poseidon, e aqueles pontos brancos são pontos que indicam onde houve falha no circuito do satélite. Quando que deu pane no satélite. Como é um satélite de órbita baixa, que está orbitando a Terra e passando várias vezes por cima, vocês podem notar que quando ele passava mais ou menos em cima da região da anomalia magnética, o circuito do satélite falhava mais vezes. Por quê? Porque tem mais radiação chegando aqui embaixo. Aí aqui, essa curva é curiosa. São 4 curvas que elas mostram desde no eixo X ali, começando na superfície, 6 km de altura, 12 km de altura, tem uma faixa azul ali, qual o nível de radiação que você consegue medir. Então, numa superfície é bem pouca, e à medida que você aumenta a altitude, o nível de radiação vai aumentando. E aí são vários lugares. Aquele que está maior lá em cima, a medida está lá na Noruega, a 68 graus de latitude norte, ou seja, quase perto do polo. Lembra que eu falei que a radiação entra pelos polos. Aqui tem Washington, Oregon, Califórnia, México e no Chile. Não tem Brasil aí no meio, mas a gente pode fazer uma medida dessa. Por que eu estou mostrando esse gráfico? Vamos pensar ali na curva cinza lá, no retângulo cinza, azul. Ele começa mais ou menos a 9 km de altura. Vamos pensar assim, a 9 km de altura eu tenho uma contagem ali, não importa a escala, eu tenho uma contagem que me indica 1 de radiação. Quando essa faixa azul, retângulo azul, termina do lado de cá, ele está mais ou menos a 13 km de altura. Veja, nós saímos de 9, que é nível 1, e fomos para 13 km de altura, que dá, na Noruega, por exemplo, um nível 4.
e nos outros países mais ou menos aí um nível 3, ou seja, 3 vezes mais radiação do que no nível de 9 km. Por que eu estou falando disso? Aviação. Tem uma preocupação muito grande com isso. Uma pessoa que está voando, um passageiro que voa esporadicamente, está exposto a esse tipo de radiação, de certa forma está exposto a esse tipo de radiação. Claro que tem a problema de blindagem do avião, blindagem em termos, né? Mas tem a blindagem do avião com relação à radiação, e aí estão sendo feitos estudos para dizer quanto tempo que a pessoa está exposta àquele tipo de radiação, qual a intensidade da radiação, com relação aos passageiros, com relação à tripulação. Inclusive tem cuidado especial com mulheres grávidas para evitar problemas de malformação, que nós estamos falando de radiação do mesmo tipo de radiação que fosse uma radiação dessas de usina nuclear, essas coisas. A diferença é, nós não temos um material radioativo ali. A pessoa toma o avião sobe, toma aquela dose de radiação, ele vem para a Terra, ele não ficou radioativo. Às vezes, quando tem gente que pergunta, mas se a pessoa caiu um raio na pessoa e a pessoa sobreviver, não, ela não vai ficar eletrificada, ela não vai dar choque em ninguém. Então é mais ou menos isso com a radiação. Aí até deixei um link, um artigo para vocês procurarem, que é desse Sindicato Nacional dos Aeronautas aí, é bem interessante. Pois não, Chico? Isso, o problema é o tempo de exposição, e aí tem a relação. Vocês conseguem imaginar que um passageiro fica pouco tempo exposto, e o piloto que está todo o tempo naquela rota internacional, vai e volta, e voando com que altura mais ou menos? 13 km de altura, né? Então é uma coisa para se pensar. E aí como é que a gente detecta o raio cósmico? A gente já viu no vídeo que a gente consegue enxergar o raio cósmico. A gente detecta usando os tubos Geiger. Dentro desse tubo tem um gás, você aplica uma alta tensão, só que é alta tensão a ponto de não ionizar o gás, ele fica lá no limiar. Quando passa uma radiação lá dentro, é como se gerasse um raio. Quando acontecesse um raio lá dentro, uma descarga eletromagnética dentro do tubo. E no momento desse raio gera um pulso de corrente e você conta, opa, passou uma radiação. Então aqui embaixo tem um exemplo de um tubo Geiger. E aí o que você faz? Tem que ter o gás dentro do tubo, você tem que ter alta voltagem, você tem que ter um circuito contador e você conta em termos de contagens por minuto quantas partículas passaram por aquele tubo. E aí vou deixar passando com vocês uma sonda russa de radiação. Essa sonda não é meteorológica, tem 2 tubos Geiger aqui, só pedir para vocês olharem assim com cuidado, não deixar cair, que é a única que eu tenho. E esses tubos eu vou usar. E vocês vão dar uma olhada aí. Obrigado. Bom, essa sonda é russa, da época da República Socialista Soviética, está escrito em russo aqui, CCCP, também está escrito em russo aqui, coincidentemente está escrito aqui, esse N invertido em russo você lê como I, o K lê como K, o A lê como A, e o P em russo você lê como R, então aqui está escrito Ícar, ou Ícaro. Tá? Então essa sonda, eu tenho essa sonda, e aí a partir do momento que a gente tem um RS-41 na mão, a partir do momento que o Edson conseguiu implementar no firmware a capacidade de ler um sensor externo, a partir do momento que o pessoal aqui do colégio fez o teste com o sensor externo, eles adaptaram um sensor externo com um Arduino ligando na sonda. Eu falei, opa, isso está funcionando, então eu vou fazer o meu. Qual vai ser o meu? É o Ícaro 7. O Ícaro 7 vai ser o quê? Vai voar com um tubo Geiger, vai voar com a fonte de alta voltagem, vai voar com um Arduino, que vai funcionar como contador, com RS-41, com balão, óbvio, e contando com radioamadores e radioescutas para receber o sinal e fazer a gravação dos dados, né? Então, essa é a ideia do Ícaro 7. A ideia é montar o contador, depois que eu montar esse contador, deixar no Arduino contando no lado externo, no chão, por um tempo, para eu ter uma referência de contagem, de radiação, digamos assim, de fundo, né? E aí, integrar depois com a radiosonda, fazer o mesmo teste para ver se não tem nenhuma interação com o transmissor da radiosonda e tal. E a ideia é planejar isso, lançar em março, abril de 2020. E obviamente eu desejo que eu recupere a sonda. Lembrando que todo lançamento que a gente faz, a gente não necessariamente fala que pode dar garantia de 100% que vai recuperar, mas a gente deseja recuperar. E nesse caso do tubo Geiger, eu desejo recuperar ele inteiro ainda, né?
Então, basicamente é isso aí. Então vocês estão vendo, é uma faceta do radioamadorismo que a gente vai usar o quê? A gente vai usar o radioamadorismo. Onde tem radioamadorismo aqui? Teve lá no começo dos radioamadores que, pelo know-how de fazer caça à raposa, conseguiram radiosonda. Pelos radioamadores que, pelo know-how, conseguiram resgatar a radiosonda, rastrear a radiosonda. Depois, fazer a modificação da radiosonda para poder usar a radiosonda na frequência de radioamador. E aí, a gente poder lançar e contar com todo mundo, radioamadores, radioescutas, para quê? Para acompanhar a nossa transmissão e você sabendo o que a gente espera ver. A gente vai transmitir um número de contagens por minuto. Cada um pode gravar o seu número de contagens por minuto e montar um gráfico, tipo aqueles que a gente estava vendo lá, que eu mostrei que tem vários lugares. Aí você monta o seu próprio gráfico e você fala, é verdade, a radiação aumenta à medida que sobe com a altitude. O ideal é que a gente chegasse a 40 km de altura para completar aquele gráfico lá. Mas a gente não vai chegar a 40, eu acredito que chegar a 30 já está muito bom, mas já dá para ver. E aquele pico de radiação, eu vou só explicar para vocês, porque tem aquele pico de radiação e quanto mais alto, diminui a contagem. Porque as partículas, lembra daquela imagem que eu mostrei os raiozinhos lá? As partículas chegam e vão colidindo com partículas da atmosfera e vão quebrando em partículas de energia mais baixa. E aí, à medida que elas vão descendo, a própria atmosfera vai absorvendo elas. Então aqui embaixo vão chegar partículas de energia muito alta, ou algumas que sobreviveram aqui. Lá em cima, tipo fora da camada da atmosfera, da Terra, vai ter poucas partículas, só que de uma energia muito mais alta do que está chegando aqui. E tem um meio aí que tem a maior população de partículas, a gente chamaria de raios cósmicos secundários, que são os raios cósmicos que vieram, que se colidiram com a atmosfera da Terra e sobreviveram ali, tem um pico de radiação. Esse pico é chamado de máximo de Foser. Foser escreve Foser, mas tem um P na frente, é P-Foser. Se alguém um dia quiser pesquisar a respeito. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer em 2020. E obrigado ao colégio, aos alunos pelo espaço, pela disponibilidade em nos receber com nossas ideias, né? E aí a gente está aí à disposição para perguntas. Pois não, Chico? Como é que você vai gerar? Muito bem, o Chico perguntou como é que eu vou gerar alta tensão. Muito fácil, eu te mostro aí, tem um circuitinho, já comprei uma plaquinha desse tamanho, a gente não entende como é que ela funciona, você alimenta ela de 3,6 até mais ou menos 5 volts, ela te dá 400 volts. O consumo dessa placa, e a gente não consegue, não achamos, pelo menos visualmente, né? Não tem um transformador nela. Aparentemente não tem transformador, não tem um circuito triplicador de voltagem com capacitores de diodo. A gente não entendeu ainda como é que ele funciona. E aí com 400 volts você ioniza. E aí você só precisa, você não ioniza, você põe o tubo no limiar de funcionamento. E aí fica lá esperando, aí vem a radiação, ela passa pelo tubo e gera... E o mais curioso ainda é que essa plaquinha é tão eficiente que ela gera os 400 volts e deve consumir coisa menor do que 10 mA. Eu tenho ela ali, se depois quiser a gente pode mostrar para vocês. Mas isso aí, se alguém tiver uma pergunta, tá, obrigado. E aí fica à disposição, acho que agora é outra apresentação do pessoal do colégio. Obrigado.